15 para as 8, nós vamos dar início à nossa exposição. Nós vamos abordar hoje o tema Depressão à luz do Espiritismo. O tempo é curto, a exposição é de 1 hora. Nós vamos falar em metade do tempo, algumas coisas vão ficar de fora. Nós vamos já deixar adiantando que as partes clínicas relativas à depressão nós não vamos abordar. Nós vamos falar superficialmente. Porque os colegas do mundo terreno fazem isso, têm as suas bases científicas, todas bem montadas, e já deixo de cara o primeiro recado. Não deixem de tomar remédio para a depressão. Uma coisa não substitui a outra, complementa a outra. Certo? Importante saber isso. Uma coisa não substitui, porém, complementa. Como todo trabalho deve ser iniciado como oração, assim nós uniformizamos o ambiente, não é isso? Nós chegamos de uma maneira, vindos da rua, preocupações, dívidas, problemas, etc. A oração ajuda a nos deixarmos mais parecidos. Meu querido, você pode fazer a oração para nós? Por favor, vem aqui. Fala o seu nome a todos. Boa noite, eu sou Marcos. Vamos cerrar os nossos olhos, vamos colocar os nossos pensamentos no Mestre Jesus Cristo. E para a abertura da palestra dessa noite, para que possamos ter maior entendimento, para que possamos levar daqui toda a paz, de toda a sabedoria, estando assim, compenetrados em aprender e fazer desse ambiente um local de tranquilidade e de muita paz, e que assim seja. Obrigado, Marcos. Bom, nós estamos falando do nosso lar, cidade de São Carlos. Meu nome é Almeida Júnior, sou um trabalhador da casa. E o tema será Depressão à luz do Espiritismo. Vamos lá. Meus caros, a própria reencarnação no orbe terrestre, por si só, já é motivo para algumas pessoas desenvolverem depressão. Vamos deixar um recado importante. Depressão é diferente de tristeza. Tristeza tem CID, Código Internacional de Doenças à luz da medicina. Tem CID, é considerado doença. A diferença é que é uma doença frustra, rápida, passageira. Ela não interfere nas nossas atividades diárias. E vocês vão ver rapidamente num slide que vou mostrar que a depressão interfere nas atividades diárias. Essa é a principal diferença. Ou seja, triste todos nós ficaremos, faz parte do nosso arcabouço evolutivo. Temos dificuldades em entender que tudo que está nesse mundo não serve para nos amaldiçoar, nos fazer mal, ou qualquer coisa nesse sentido. Não existe punição à luz divina. Não existe isso. Existe lição, aprendizado. Tudo aqui está para nos ensinar. É só uma questão de ter olhos para ver. Vamos lá. Aliás, sabe-se que de cada 5 pessoas que estão encarnadas no mundo terreno, dos cerca de 7,4 a 7,5 bilhões de espíritos aqui encarnados, pelo menos um deles será alvo de depressão, pelo menos 1 ou 2 vezes durante a sua vida. Interessante, bastante gente, né? Pode pôr aí 20% de 7,5 bilhões. É gente, barbaridade. Né? O que justifica. Nós batemos um papo sobre isso. Entender como que isso daí funciona. Vamos lá. Não sei se dá para ver bem. Olha lá. Nossa condição. Espíritos comprometidos diante das leis divinas.
habitantes de um planeta de provas e expiações. Nos leva vaga tristeza, espécie de apatia, vida amarga, infeliz. É o nosso espírito aspirando que se rebela. Ou seja, nós já sabemos aonde estamos. Emmanuel diz uma frase muito interessante, diz, ninguém vem a esse mundo a passeio, mas tem muita gente que acha que vem. E quando acontece alguma coisa de ruim, a pessoa diz, ah, ninguém merece. Da onde tirou isso? Da onde tirou isso? Olha lá, nós não estamos em um parque de diversões. As coisas vão acontecer mesmo, vão acontecer. Não quer dizer que precise arrancar cabelos por causa disso. E olha que eu tenho bem pouquinhos deles para dizer para vocês. Ou seja, é necessário sim ter uma visão madura da vida. Saber que as pessoas desencarnam, um dia deixam esse mundo. É bom falar sobre isso. Nas suas casas mesmo, para que o dia que isso acontecer, não se torne um desespero, etc., e as pessoas se perdem e ficam depressivas. Ou seja, e na luz da psiquiatria chama-se perda de natureza afetiva. Perda de pai, mãe, filho, vovó, cachorro, vizinho, qualquer ente que tenha vínculo emocional com você, ok? Porque as pessoas têm vínculos emocionais diferentes. Muito bem, vamos andar. Atenção, simples tristeza não é depressão. Vamos lá, como eu comentei com vocês. Olha só, depressão imobiliza, incapaz de comandar os desejos, não há reações, desmotivação para viver, perda da energia do organismo. Então, é o seguinte. Então, a pessoa está com depressão e ela vai se tratar, passa em perícia, não sei o quê. O que ambos têm, que o médico tem que ver? Se a pessoa está incapaz, não se ela está doente. Doente ela vai estar. Não quer dizer que ela, por exemplo, ficará afastada. Porque, na verdade, ela pode estar capaz do ponto de vista de vida cotidiana. Essa é a razão pela qual o nível de capacidade interfere aqui. Tristeza. Não há imobilização. Caramba, eu estou triste, estou muito chateado, mas eu levo o filho na escola, eu vou trabalhar, eu consigo ir a um supermercado, etc, etc, etc. Dá para entender isso? É um nível diferente. Um antecede o outro. O que demonstra que um não é a mesma coisa que o outro. Vamos lá. Quem pode contrair isso? Pessoas de todas e quaisquer condições. Semanas, meses, anos. Quanto tempo pode durar? Pode perdurar toda uma encarnação e acompanhar o espírito desencarnado. Importante saber isso. Portanto, depressão não é frescura. Isso é algo importante, porque tem gente que acha que é. Lamentavelmente, a depressão é doença. Razão pela qual merece tratamento e estudo. O que não quer dizer que toda depressão seja gravíssima, a pessoa esteja na cama e não consiga fazer nada, etc, etc, etc. E tem níveis variados de depressão e níveis variados de tristeza. Nós vamos abordar especificamente um pouquinho de cada um e de cada outro. Vamos lá, olha lá. Graus de depressão, isso que eu falei para vocês agora, são variados. Pode manifestar-se de forma crônica ou aguda, durar muito tempo ou pouco tempo. Ser passageiro ou permanecer, branda ou grave. Aparência triste, abatida, preocupações com doenças físicas. Passa muitas horas sentado ou deitado, desinteresse por quase tudo. Movimentos de fala se tornam lentos, insônia ou hipersonia. Aqui eu vou fazer um comentário interessante, porque ficar sem dormir devido a preocupações é o comum. Vocês certamente já escutaram ou até já passaram por isso. Mas algo que pouca gente se dá conta é hipersonia. Hipersonia é dormir demais. Pessoas que dormem demais podem estar querendo não acordar. Ou seja, quero fugir do problema. Deixe-me dormir para ver se isso passa. É um outro sintoma. Também pode estar relacionado com isso, tá? Fadiga, perda de energia, sensação de desvalorização, culpa, diminuição da capacidade de pensar, vontade de morrer. Se nós analisarmos isso à luz da doutrina espírita, é interessante porque tem uma sequência muito lógica. Vocês vão ver, o correto seria as leis do trabalho, que vai ser por volta das questões 660, 650 até 684, se não me falha a memória. É uma sequência em relação ao trabalho. Depois disso, nós vamos
adoecer caso não cumpramos isso. No livro dos Espíritos, vocês vão achar isso nas questões 973, 974 e 943, 944 e 950. Pergunta 943. Quais as causas do suicídio? Aí vocês tirem a palavra suicídio e coloquem em depressão. Um antecede o outro, necessariamente. Não quer dizer, graças a Deus, que toda pessoa depressiva se suicidará. Mas toda pessoa que se suicidou, necessariamente passou por um nível severo de depressão. Certo? Deu para entender? Vamos lá. E resumindo a resposta, dá uma resposta muito curta e muito interessante. Diz o seguinte: a falta de fé e a indolência. A resposta do livro dos Espíritos é pesada. Falta de fé e indolência, preguiça. Diz isso. Na pergunta que se subvém a essa, a 944, faz o outro tipo de comentário em relação a isso. Ou seja, existe algum tipo de justificativa para isto? Ou seja, isto durará muito tempo? Qualquer coisa nesse sentido? Há justificativa para se atingir isso? Não, não há. Não há. Que dirá então daqueles que retiram a própria vida para atingir o reino de Deus? Início da resposta dos livros espíritos, questão 950. Loucura. Ou seja, fugir da realidade não é nem de longe o ideal para que nós consigamos superar as nossas dificuldades. O adoecimento psíquico, mental, e aqui nós estamos em um centro espírita, não estamos num ambiente clínico, médico, dá para dizer, é adoecimento do espírito, é da alma, é do espírito, é dali que vem isso. O corpo é só o veículo, o espírito manda em tudo, tudo. Ou seja, nós somos, na verdade, hoje, um espírito que tem um corpo, não um corpo que tem um espírito. Esse corpo aqui, que vocês estão vendo, feinho, aliás, é a minha ferramenta para essa atual encarnação. E um dia ele vai para baixo da terra. Mas dia chegará em que outra vestimenta será necessária, para que eu possa complementar os meus estudos na terra e vocês também. Assim que funciona. Sempre que nós tivermos dificuldades em falar sobre isso, nós vamos estar agravando um pouco mais a nossa situação de adoecimento psíquico. O nosso sentimento de egoísmo. Há uma pergunta do Livro dos Espíritos, dos males, quais o que seria o mais agudo, o mais grave? A resposta, o egoísmo. Nós somos egoístas. Vamos lá, vou citar um caso para vocês, de uma outra cidade, um colega meu de turma antigo, faz muito tempo até que não o vejo, e lamentavelmente fui até padrinho de casamento deles, e o casamento não foi bem, as coisas não correram do jeito que se esperava. Bom, e conversando com ele, etc., não vai ter jeito, como é que vai funcionar isso, etc., não vai dar mais certo, e papapá, e sou amigo dos dois lados, fica uma situação delicada. E disse a ele, mas como assim? Ele tem um filho do primeiro casamento, uma filha do primeiro casamento. E disse assim, qual a idade da moça? Tem lá uns 20 anos a menos que ele, 20, 25, sei lá, por aí. E falei para ele, mas antes da atração física, vocês conversaram bem? Como assim? Nós nos gostamos, isso basta. Falei, desculpe, é uma abordagem superficial demais. Por quê? Nada tem errado e ninguém é obrigado a ficar com alguém que não sinta atração ou não goste. Tudo bem, parte física. Porém, você já tem um filho e ela não tem? Pois é. E ela de vez em quando fala que quer ter um filho. Mas eu já tenho um, olha, para mim já está boa a cota. Olha ela, não conta? Ah, sim, mas para mim está bom. Egoísmo. Ele vem de um outro relacionamento, talvez ela tenha vindo ou não. Ela deseja ter um filho, formar a sua família, por que não? O que tem de errado nisso? E ele já tem a dele e diz, não, para mim já está bom. E ela deseja ter. Conflito, com certeza. Ou seja, nem de longe os nossos interesses devem prevalecer. E se você deseja ter um relacionamento saudável, né, tem que abrir mão deles. Pouco, muito, não sei. Mas se quer que as coisas deem certo, é necessário entender isso. Né? Não dá para pensar só em nós. Senão, nós vamos ter esses níveis variados de depressão. Vamos lá. Característica comum.
mente fixa nas experiências infelizes. Cuidado com isso, gente. Porta aberta para os processos obsessivos. Vamos lá. Comentei com vocês das leis do trabalho, das questões das leis do trabalho em relação ao adoecimento psíquico. Falamos alguma coisa das leis do suicídio e nós estamos trocando, né? Colocando como depressão, já que um é consequência do outro. E aí nós vamos entender como essas coisas entendem. Pensamento fixo significa situações às quais nós temos dificuldade em lidar. Que é uma boa, que dá uma boa briga em centros espíritas. A questão 129 do Consolador, que fala sobre o consumo de animais, de carnes. Questão 129. Interessante isso. E Emmanuel dá uma resposta interessante. Não é nem de longe desejável que os vossos intestinos, ele usa um termo bem forte, estejam recheados de produtos animais primitivos quando aqui passarem. Pronto. Muito claro. Resumindo bem. Bem seria se não estivesse isso. Mas se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, também aborda isso. E no Livro dos Espíritos, querem ver uma coisa? É a questão 723. Vocês estão 723. Num é 129, no outro 723. Faz o mesmo tipo de abordagem. E a resposta é um pouco mais mansa nesse sentido. Ou ela diz, desejável não é, porém, cada um toca segundo consegue administrar as suas imperfeições. Observe que o Livro dos Espíritos é de 1857 e o Consolador é de 1941, no meio da guerra. É possível que o Emmanuel tenha pensado, caramba, não é possível que nesses praticamente 80 anos esse povo não tenha aprendido o que nós falamos lá atrás. Nós temos dificuldades em entender isso. E por isso a resposta dele em 1941 é um pouco mais incisiva em relação ao consumo de carne do que outros. Espera um pouco, você quer dizer que eu tenho que parar de comer carne para a noite e para o dia? De jeito nenhum. Esse é só um dos nossos defeitos. Não fique triste com isso, não. Faça aquilo que você consegue. Porque o certo não é mentir, mas nós mentimos. O certo é não falar mal dos outros, mas a gente fala. O certo é você ter um comportamento 100% correto. E nenhum de nós tem. A gente escorrega. Portanto, defeito a gente tem bastante. Não se preocupe, esse é só mais um deles. A questão é entender quais são os nossos limites, até onde dá para chegar. Isso sim, isso é importante ter em mente na doutrina espírita. O que dá para fazer, ao seu limite. Tem uma moça cujo marido acabou tendo um relacionamento com uma funcionária. Casada com ele. E essa funcionária acabou engravidando do marido dela. E um dia ela chegou para eles e disse, olha, não tem jeito de ficar junto, né? Porque você arrumou um filho com a moça, etc, etc. Vamos nos separar. E a hora que a moça teve o neném, ela fala, mas você não tem ninguém, você não é nem da cidade. Não tenho. Então, eu cuido do seu filho. Está dando para entender? Veja lá, se é comum isso. Era a mulher dele, vou recapitular. O marido dela engravidou a funcionária e ela está cuidando do filho da amante. E vou cuidar com o maior carinho que eu puder. E cuidou do jeito que podia, e voltava, e não sei o quê, e alimentava, e levava no médico, e levava para a escola. E essa moça, a antiga amante, na verdade começou a ficar incomodadíssima, ficou doente com isso. Eu falei, eu não consigo mais entender, você está me deixando doida. Por quê? Porque eu não conheço ninguém nesse mundo que faça isso. Ela disse, mas é um ato meu, todo mundo erra. Ué, eu não posso julgar vocês. Claro que se você me perguntar se ela é uma moça fora da caixa, alguém vai dizer aí, é muito fora da caixa, não? Muito. Mas existe. O que aconteceu foi que a moça, que era amante, acabou desenvolvendo um câncer. E ela acabou cuidando disso. E ela dizia, esse câncer é porque eu não consigo entender essa situação. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo bater em ninguém e a pessoa me devolver uma flor. Olha que frase. Olha que frase. E ela passou por um processo severo de depressão. Difícil solução. Faz até muito tempo que eu não os vejo.
Mas isso foi uma confidência assim, a poucas pessoas, obviamente não posso revelar os nomes, não importa, mas mostra para vocês como o nosso nível de culpa íntima desmerece qualquer outra. Nós não precisamos e nem devemos ter raiva de ninguém. É um sentimento completamente primitivo. As leis naturais se encarregam de todos nós. Tudo. Não cai a folha de uma árvore sem a vontade de Deus. Portanto, preocupe-se em ser bom. Você faça a sua parte, que já não é fácil. Vamos combinar, não é. Conseguindo isso, um grande passo à frente você vai estar dando em relação a isso. Olha só, incompreensão do sentido real da vida, não aceitação de sofrimento, revolta, tristeza, depressão. Uma sequência bem estabelecida. Vamos andar. Tem bastante coisa para falar. Contribuição do Espiritismo. Aqui nós vamos entrar na chave, né? A chave com a qual tudo se escreve. O que somos? De onde viemos? Para onde iremos? Qual é o significado de tudo isso? Para que tem uma existência corpórea? Qual a finalidade de tudo isso? Os sofrimentos e as dificuldades passam a ser um aprendizado. Aquilo que eu estou dizendo a vocês. Gerando as forças para enfrentar todas as situações afligentes. Estímulos para a recuperação. Portanto, a depressão, ela é fruto de nossa vontade não atendida. Não atendida. Não é? Nós oramos, Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Mas nós gostaríamos mesmo é que a vontade fosse a nossa. Se coincidir com a dele, está bom. Tem muita gente que pensa assim. Mas, na verdade, não é isso que acontece. E a gente aprende na marra. É isso que acontece. Nós aprendemos na marra. Não é assim que toca a banda. Tem algumas coisas que você precisa passar, precisa respeitar o sentimento dos outros, ainda que não seja aquilo que você goste. A pessoa tem o direito de errar, tem o direito de trair ou deixar de trair, de ofender ou deixar de ofender. O que você deve evitar? Que você não traia ou deixe de trair. Que você não ofenda ou deixe de ofender. Que você tente não errar, porque o erro é só seu. Só. O do outro cabe a ele. A questão é que, como nós não enxergamos o final do túnel, nós gostaríamos de ver, está vendo? Ali, ó, que se faz é que se paga. Da onde sai essa frase? Recheada de raiva, de ódio. Querendo, está vendo? Ali, ó, fez o mal, aqui vai pagar também. Da onde sai isso? No sentimento primitivo. Né? O sentimento primitivo de vingança. Não faz sentido. Se você confia em Deus, não precisa nem ser espírita. Não tem necessidade. E Deus é soberanamente justo e bom. Tudo aquilo que nós fazemos, nós recebemos. Pronto. Está resolvido o problema. Pergunta 116, Livro dos Espíritos. Como se tivesse um diamante girando assim, sabe? Qualquer lugar que falo, gosto de citar essa pergunta. Porque a pergunta é muito interessante. Todos os espíritos ficarão na erraticidade? Ou seja, quando somos criados simples e ignorantes, todo mundo vai ficar assim? Resposta, não. Todos estão destinados à perfeição. Significa que o pior dos assassinos tem jeito. É isso. Ainda que a gente não entenda como. Tenhamos dificuldade em compreender esse mecanismo maravilhoso de um Deus que é soberanamente justo e bom. Alguém que é soberanamente justo e bom não deixa ninguém de fora. Nem o pior filho. Vamos lá. Resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, diante das inquietações e tribulações da vida. Sede fortes e corajosos, cumprindo resolutos as diversas obrigações que Deus vos confiou. Geneve está no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira das obras na sequência, né? O Livro dos Espíritos, 1857. O Livro dos Médiuns, 1859, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo. É a sequência. E o Evangelho segundo o Espiritismo mostra algumas passagens bíblicas comentadas. Muito interessante. Uma leitura obrigatória para quem gosta de estudar. Porque ajuda a entender com maior clareza os ensinamentos do Espírito mais evoluído que aqui esteve. Jesus. Vamos andar. Causas da depressão. O próprio depressivo. A depressão tem sua matriz no espírito.
espírito. Lembra que eu disse a vocês? No espírito, a condição íntima do espírito é que determinará ou não a depressão. Por que tantos depressivos na Terra? Olha só, não é difícil de nós imaginarmos. O planeta Terra é um planeta de expiação e provas. Nós somos um planeta atrasado. Se nós estamos aqui no planeta atrasado, significa que nós somos atrasadinhos. Exatamente isso. Atrasadinhos. E nós achamos, tem gente que acha que não. A primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, eu achava que era um cara maravilhoso. A hora que eu li a segunda vez, eu fiquei meio assim. Na terceira vez, eu comecei a ter consciência da minha inferioridade. Isso faz um bem danado para nós. Porque é importante você reconhecer os seus erros. Se você não reconhece os seus erros, alguém aponta para você. E aí você acha ruim. Você não gosta. Quando alguém mostra o seu defeito, você não gosta. Mas se você não enxerga, a vida te ensina. Na marra de novo. O momento em que você é orgulhoso, o momento em que você é agressivo, o momento em que você devia ter paciência e não tem. Ou seja, todos os defeitos aos quais o espírito está submetido, algum dia lhe serão revelados. Se você não perceber, aprender você vai do mesmo jeito. A diferença é que você pode escolher o professor. Que escolha um professor mais tranquilo, mais calmo, que seja você mesmo. Não vou dizer a você que vai ser uma tarefa das mais tranquilas ou mais fáceis. Talvez vão molhar o travesseiro à noite. Talvez vai trazer um pouco de angústia até reconhecer isso. Mas isso vai ser saudável, porque a fênix vai renascer das cinzas. E um espírito mais forte vai crescer dali. E é esse espírito que Deus gosta. É esse espírito que Deus quer. Ele quer o seu bem. Ele quer que você aprenda. Assemelha-se a você pegar uma criança pequena e levar para tomar uma vacina. Ela nunca tomou uma vacina na vida. E vai tomar uma picadinha pela primeira vez. E a hora que ela chorar e sentir a picadinha, será que ela gosta do pai ou da mãe? Será que ela tem maturidade para entender que aquela vacina vai ser boa para ela? Não, ela não tem. Muitos de nós nos comportamos assim, que nem a criança que toma a vacina. Passamos por uma série de problemas, doenças, dificuldades, separações. E na hora que tudo isso nos machuca, nós nos rebelamos contra Deus. Está tudo errado. Sem entender como funciona tudo isso, todo esse maravilhoso mecanismo que ajuda a desenvolver-nos como espíritos, atingindo a perfeição de alguma forma. A maior parte de nós, e Samitiba já desencarnou, é que nós nos comportamos como adultescentes. Nem somos adolescentes, nem somos adultos. Somos, na verdade, até bem imaturos, considerando a situação pela qual passamos. Vamos andar. Olha lá, falando em imaturidade, cá está ela. Imaturidade espiritual. A maioria da humanidade terrena. Vamos lá. Isso aqui, esse é um slide interessante, gente. A maioria vive para as necessidades orgânicas e material. Quero comprar o melhor vestido, o melhor carro, morar no melhor lugar, namorar a moça mais bonita. Tudo mais. Tudo mais. Desatento aos aspectos espirituais da vida. Sem valores morais e espirituais para o enfrentamento das vicissitudes. Pessoa imatura espiritualmente torna-se um egoísta. Exigente, ingrato, rebelde. Eu quero isso, quero aquilo. Aquilo tem que ser desse jeito, aquilo tem que ser daquele jeito. Torna-se exigente com aquele que mora junto com ele. E não existe nada mais agudo e desafiador das suas imperfeições do que morar com alguém. Porque a outra pessoa se encarregará de mostrar os seus defeitos para você. Fará isso. Se você não reconhecer, o outro vai fazer isso para você. A vida faz naturalmente. E quanto maior o nível de proximidade, maior o nível de exposição. E isso vai ajudar você a entender por que as pessoas têm que se relacionar umas com as outras. Porque o desbaste é importante. Porque ele ajuda a mostrar para nós aquilo que a maioria não consegue enxergar com os olhos abertos. Vamos lá. Imaturidade espiritual. A pessoa imatura espiritualmente vive dominada pela instabilidade emocional. Chora, faz. Tenho vontade de chorar, doutor. Uma moça me fala sempre isso. E qual é o motivo? Ah, não sei da onde. Pode procurar que acha. Pode procurar que acha. Você vai encontrar. O que você tem que fazer é ter cuidados com os porões que você guarda dentro do seu espírito, da sua consciência. Cuidado para você não abrir uma caixa que você não consegue fechar. Isso é importante.
Todos nós temos as nossas caixas lá afundadas dentro do porão. E são nessas caixas que estão as causas das nossas infelicidades até chegar aqui. Veja qual caixa você consegue abrir. Se não dá para abrir, deixa ela guardadinha. Algum dia você vai abri-la para poder ajudar a resolver aquilo que você não consegue fazer sozinho. Às vezes precisa até da ajuda de outra pessoa. O centro espírita é um lugar interessante para isso. Se você for católico, frequente sua igreja, não há problema nenhum. Se tem uma coisa que me agrada muito no centro espírita, é nós não advogarmos que a nossa religião é a única no mundo. Nós não fazemos isso. De jeito nenhum. E nem nós somos espíritas e ficamos felizes com isso. E vamos ficar se vocês assim se tornarem. Mas se não quiserem, não há problema. Que sejam bons católicos, bons evangélicos, bons ateus. O importante não é o que você acredita, é o que você faz. Ou até deixa de fazer. Pior. Quanto mais conhecimento você tem e menos você faz para ajudar o outro, maior será a sua carga. Guarde isso. Isso é importante. Vamos andar. Comportamento materialista. O comportamento materialista não crê na vida espiritual, ele tem dificuldades. As consequências são aquelas que nós comentamos com vocês agora há pouco. Ou seja, a postura diante das vicissitudes, enganos, decepções, ambições, injustiças, nós não conseguimos enxergar. Isso torna uma verdadeira tortura. Quanto menos espiritualidade, maior o sofrimento. Quanto mais afastado você estiver no mundo espiritual, mais preso ao mundo material você está. E é assim que as pessoas conseguem montar o seu caldo de cultura biológico para crescer uma bactéria chamada depressão. Ela constrói o lugar para ela, à medida que ela não cuida das circunstâncias para isso. Tornar-se uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais equilibrada, mais pacienciosa. Tudo isso vai ajudar você a entender qual é a razão de você estar aqui. Para que serve vir aqui? Por que você adoece? Você é melhor ou pior do que os outros? Ou será que todos nós estamos nos mesmos níveis, guardadas as devidas proporções, e nós começamos a encarar isso apenas como uma escola? Só isso. Em escola não tem erro, só tem aprendizado. Não tem tropeço, só tem ensino. O jeito de olhar é que muda o jeito de entender. Vamos lá. Comportamento materialista. Olha só. Não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o estudo e a sociedade. Todavia, desprezar os interesses espirituais lhe acarretarão perturbações íntimas e desestruturação emocional. Então é importante, sim, você tirar um tempo da sua semana para ler uma obra boa, edificante. É importante, sim, aquelas pessoas que te rodeiam fazerem a mesma coisa. Bom para você, bom para ela e bom para a família que você quiser unir ou construir no futuro. Bom para vocês todos. Porque isso, na verdade, é uma verdadeira vacina contra a depressão. Sempre que der para fazer isso, tinha uma senhora que vinha aqui há uns anos atrás, faz um tempo que não a vejo, e ela dizia, meu marido diz que isso é tudo bobagem, não acredita em nada disso, doutor, nada. O que ele, qual é a religião dele? Ele é católico, leia a Bíblia com ele, ué. Qual o problema? Pegue lá um capítulo, leia junto. Puxa alguma coisa. Observe, adapte-se ao nível de ensino da pessoa que está ao seu lado. Pronto, pronto. Desse jeito. Faça dar certo. Faça dar certo. Precisa ter vontade. Precisa ir atrás. Só falar, não, só vou se for assim, do meu jeito. Que ser é esse? Da onde que você tira isso? Que ser orgulhoso é esse que tem que ser só do seu jeito? Adapte-se, ajude. Vamos andar. Sentimentos de perda, isso é importante. Perda de saúde, objetos, status social, filhos que partem, né? Perdas afetivas, perda de emprego, perda de juventude. Tem gente que envelhecer adoece. Mas estou ficando velho, doutor. Pois é, pois é. Ah, eu estou com depressão por causa disso. E tem gente que fica mesmo. Verdade seja dita, é um comportamento materialista. Nada tem de errado em ela ou ele procurar minorar esse tipo de problema. Não tem, não há erro nisso. A questão é saber como conduzir, só isso.
entender que é uma maneira e um fim a todos nós. Depressão pelo sentimento de perda decorre de apego. Não existe meu filho. Ele foi lhe dado por empréstimo e um dia vai separar. Não existe meu marido, minha, nada disso é seu. Nada seu, nem meu, nem de nenhum de nós. Você não tem a propriedade disso. Ela é lhe dada uma posse precária para os nossos juristas aí de plantão. Você vai usar e trabalhe bem isso. Trabalhe bem isso. Cuide do melhor jeito possível, porque um dia vai embora. E o dia que for embora, que vá com Deus, com tranquilidade. Prepare-se para isso. Ah, mas isso ninguém se prepara. Pois é. Seja bem-vindo ao planeta de expiação e provas, planeta Terra. Vamos andar. Olha só. Causas do apego. Posse, fragilidade humana, tudo isso nós já falamos. Vamos andar. Porque o nosso tempo é curtinho, gente. Causas da depressão. Ressentimento. Oxe, aqui tá bom. Então, tem uma senhora, um casal, gosto muito dela, uma pessoa muito espontânea, etc. E o marido dela, o senhor, de uma certa idade, volta e meia ela fala, tá vendo? Lembra o que você fez? Fala, bem, foi mais de 20 anos. Mas eu lembro, então. E a senhora guarda rancor? Não, de jeito nenhum. Pois é, né? Pois é. Então, na verdade, a nossa capacidade de evitar o ressentimento ajuda-nos a jogar para fora o balcão de mágoas. As pessoas têm um balcão de mágoas. Elas pegam alguma coisa que as deixou muito triste no passado e guardam aquilo. E vai para os porões. Lembra dos porões? E ela manda num daqueles lá. Guarda lá. A diferença é que quando a pessoa apareceu na frente ou pintou uma chance, ela abre o porão. E aquilo, o demônio sai de fora e ataca de vez. Até ela tomar conta disso de novo dá trabalho. Ou seja, essa imperfeição do espírito tem que ser sepultada. Se ela ainda não pode ser curada, faça como o antivírus do seu computador. Deixa ela em quarentena. Deixa ela guardadinha no porãozinho lá. Um dia, quem sabe você consegue lidar com isso até o ponto de não tocar mais nesse assunto. Isso não vai fazer você esquecer alguma coisa grave. Não vai esquecer. Nós somos muito imperfeitos. Mas você pode fazer com que isso nunca mais interfira na sua vida. É diferente, hein? É diferente. Esquecer você não vai. Mas isso não precisa mais te incomodar. Não precisa tomar remédio por causa disso. Não precisa chorar por causa disso. Não precisa ficar depressivo por causa disso. Né? Vamos lá. E agora aqui, esse é o último slide que eu vou mostrar para vocês. Nosso tempo está curto. Que horas são, Vado? Já são uns 8h15 por aí? Mais ou menos, né? Vamos acabar. Olha só. Capacidade de perdoar. Olha, de todos os slides que eu mostrei para vocês, se vocês guardarem esse, dar-me-ei por feliz. Olha só. Primeiro grupo. Os que não perdoam nunca. Aqui se faz, aqui se paga. Nunca mais olham na cara dele. Será que nunca ninguém escutou essa frase, ouviu? Tem, hein? Tem. Segundo grupo. Os que não conseguem perdoar no momento. Está com raiva. Está com raiva. Pera aí, vai aí, o celular vai pro chão, aí, coisas assim. Pá. Aí passou algum tempo, para alguns anos, para algumas encarnações, para outros alguns minutos, algumas horas. Né? E o terceiro grupo, os que perdoam, número muito pequeno, maioria aqui. Observe que há uma causa direta entre ressentimento, dificuldade de conceder o perdão, a quantidade de pessoas que estão nessa situação e a chance que nós temos de evoluir com depressão. É isso. Se você quer realmente não ter depressão, aprenda a perdoar. Está aí. Esse é o segredo. Ah, mas é muito difícil. Seja bem-vindo ao planeta Terra, planeta de expiação e provas. Não é para ser fácil, mas que esse tipo de fato não seja a razão de você parar de viver, parar de sofrer, parar de desejar mal ao outro ou outra, sei lá quem. Tudo isso deve ajudar a entender qual é o sentido que a depressão é construída por nós. Nós nos machucamos, não foi o outro quem fez. O outro pode fazer o que quiser. Você pode se sentir ferido ou ferida se você não conseguir suportar. É diferente.
Muito diferente. Se Chico Xavier estivesse na minha frente agora e eu o ofendesse, um desatinado, falasse alguma coisa para ele, quanto tempo será que ele demoraria para me perdoar? Meia hora? 10 minutos? 5 minutos? Falei, Júnior, coitado, está falando um monte de bobagem. Não... Na hora. Na hora. Não ia sentir isso. Mas tem gente que, com uma palavra atravessada, queima o pé. Nossa, tem gente que se não cumprimentar na rua, malemar consegue dormir, ué. Tem ou não tem? Acontece, né? Pois é. Então é isso. E por trás disso nós temos a nossa parte atrelada, a nossa parte referente ao orgulho. A incapacidade de enxergar alguma coisa além do final do túnel. Esse vai ser o último slide que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês um videozinho curto que ajuda a entender qual o tratamento disso, né? Como funciona isso. Meu nome é Vitor, eu tenho 7 anos e eu tenho câncer. Na verdade, eu sinto muito ruim ter câncer, mas é uma luta, né? Então, tem que orar pra Deus. Você, meu irmão, tem o poder de em 5 minutos devolver o sopro e o brilho de uma vida. Eu queria muito agradecer, porque se não agradecesse, eu não ia estar aqui hoje vivo. Medo eu não tenho, porque eu não olho mais pra agulha e também que... Para você fazer os transplantes é necessário ver compatibilidade, sabe, eu viro gente? pro lado e fico pensando em coisas boas. Pedalando pela vida. Eu acho ele um herói também. Porque se hoje ninguém doasse nosso sangue, nenhuma criança, algumas morreram, mas se não doasse sangue, eu não ia estar vivo, as outras também. Ser solidário é saber que o próximo conta com você. Doar é um gesto pela vida. Você, meu irmão, tem o poder de em 5 minutos devolver o sopro e o brilho de uma vida. Fizeram algo muito legal. E também uma coisa que é legal, eu queria sempre conhecer esses doadores. Eu queria dar alguma coisa assim, de lembrança, porque se eu fosse eles tivessem doença, eu ia doar também, para agradecer. O doador de Então, sangue conhecer para onde foi o Eu sangue estou muito dele. feliz por estar vivo por causa deles. O braço que você estende a um irmão é um presente. Teu sangue é um sangue de herói. Você, meu irmão, tem o dever em cada minuto devolver o sangue e o corpo de uma vida. Pedalando pela vida, pedalando. Queria agradecer a vocês que doaram sangue, porque vocês são heróis de verdade. Muito obrigado. E também, no dia que eu achar, eu quero dar muitos abraços por causa disso. Vem humildemente agradecer a cada um que nos conceder um gesto tão nobre. Todas as mães foram no evento. Partilhar. Todas. Você, meu irmão, tem o poder de em 5 minutos devolver o sopro
Eles têm um grupo de tratamento para depressão. Todas as mães têm depressão. Todas, 100%. Pedalando, vocês pela vida, pedalando pela vida, pedalando pela vida. O tratamento para depressão, portanto, ao inverso do que muita gente diz, é trabalho. É o trabalho que ajuda a tratar a depressão. Se conseguir trabalhar em favor do próximo, melhor ainda. O tempo já está adiantado e vou encerrar com esse slide aí, que talvez muitos de vocês não conheçam. Mas esse cidadão ficou muito famoso aí há cerca de 2 meses atrás. Esse cidadão é Williams. Williams, ele é um anestesista da Austrália. E ele foi procurado, há uns 2 meses atrás, pelo pessoal da Tailândia, dizendo que tinha um grupo de crianças dentro de uma caverna. E agora vocês já estão começando a formar ideia do que acontece. E no telefonema que fizeram a ele, disseram, olha, ficamos sabendo que o senhor é um médico anestesista, com grande experiência em mergulho. E ele disse, é verdade, mas eu estou em férias. Pois é, gostaríamos da sua ajuda, porque precisa entrar nessa caverna para tirar essas crianças, o senhor poderia nos ajudar. A pergunta dele, porque algumas coisas estão vindo agora à tona, né, gente? Vocês vão achar isso nos jornais. Alguém já tentou entrar lá para buscar? Tentaram. Quando? Ontem. O que aconteceu? Morreu. O capitão morreu. Um capitão aposentado, como vocês leram nos jornais. E ele olha para baixo, olha para a mulher dele e diz, eu vou. Eu vou. O final da história vocês já conhecem. Entra numa caverna, você vai, você fica, você espera, você vai. Ele examina todos e vai ser do jeito dele. Um sucesso. Tirou todos lá de dentro. Foi embora para casa, não quis nem... Essa foto foi no tapa do pessoal da BBC, porque ele é avesso à propaganda. Na verdade, para muita gente, um louco. Vai sair de lá, um cidadão, bem empregado, outro país. Para alguns, entre os quais esse aqui que fala a vocês, um herói. Esse tipo de pessoa é um grande candidato a não ter depressão nunca. Nunca. Porque a possibilidade que você tem de ajudar o outro é uma vacina contra a depressão. Vacina, antes dela chegar. Isso te preenche a alma. E esse preenchimento da alma é que muitos de nós precisamos. Não é sentar e assistir uma televisão e deixar e ver o tempo passar e ficarmos mais velhos. Precisamos agir, pular dentro da água, ir atrás das coisas, não esperar que os outros nos carreguem. Caríssimos irmãos, o horário já está avançado e nós vamos encerrar. Toninho, você pode fazer uma prece de encerramento, meu caro? Vamos fechar os nossos olhos um instantinho. Pelo fato de nos ter sido permitido estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, na esperança de conseguirmos que as suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Todos nós que aqui viemos em busca de alguma coisa, de aprendizado, de conforto, de elucidação para as nossas dúvidas, mas especialmente pelo fato de estarmos aqui precisando desse convívio fraterno e amigo, que faz com que um de nós se integre em todos aqueles que aqui estão, e que todos aqueles que aqui estão possam vibrar em benefício daqueles que vieram em busca de ajuda. Ajuda para um coração triste, para um coração desesperançado, para um corpo que requer atenção pelas suas dores,
para uma alma que aspira ardentemente o aconchego de Jesus. Mestre amado, obrigado por estarmos aqui, obrigado por tudo aquilo que tem nos oferecido. Que assim seja, queridos irmãos. Meus caros, vamos manter o silêncio, por favor. Já fechou? Um recado a todos. Vai estar disponível depois no setor, no Face, é isso, né, Vada? Para quem tiver interesse em acessar. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz de Deus.